Eu vou convidar agora, nesse painel que nós estamos tendo aqui no 10º Fórum Jurídico de Lisboa, sobre liberdades individuais e movimento de pessoas durante as crises sanitárias e conflitos armados, que vamos ter a palavra agora da professora Ana Rita Gil, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade, aliás, formada, doutora pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e professora aqui, titular da Faculdade de Direito de Lisboa, Ana Rita Gil, para fazer a sua intervenção. Seja muito bem-vinda, a senhora tem a palavra. Muito obrigada. Em primeiro lugar, permita-me agradecer, Sr. Ministro Raul Jungmann, o convite e a honra para estar presente nesta mesa, que muito me engrandece e que faço à Comissão Organizadora, em particular ao professor Carlos Blanco Moraes. Aproveito para cumprimentar os oradores com quem tenho a honra de partilhar este painel, o Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, a professora Ginebra Ferroni, com a qual aprendi muito e muito concordo, e o Sr. Ministro Raul Jungmann, e expresso desde já o meu sentimento de profunda alegria e honra em poder debater este assunto com os senhores doutores. Falarei agora do tema das crises migratórias. Portanto, temos falado da crise pandémica, das crises de guerra e do resultado de muito disto, que são as crises migratórias, elas por si só uma crise autónoma. Portanto, os movimentos das populações em geral. Começarei por dizer que isto é um tema radioativo. Eu tenho uma dupla posição. Tento fugir do debate público e afundar-me no debate académico, como se fossem duas pessoas diferentes. E quanto mais aprofundo, parece que menos sei. E mais fico a perceber que é um tema em que me sinto inevitavelmente a meio caminho. Coisa que para muitos é insatisfatória. Dependendo da audiência, por vezes saio com o epíteto de defensora da extrema-direita ou defensora da extrema-esquerda. Portanto, consoante quem me ouve. De pouco vale insistir na natureza científica do assunto. Ele é extremamente politizado, como já vimos, e talvez por isso seja cada vez mais necessário juristas que consigam ver a problemática como ela é, no meu entender. Um conflito entre direitos fundamentais e interesses públicos, com desafios crescentes. Como falámos no início, e o Sr. Ministro trouxe-nos aqui dados de milhões de pessoas que se encontram não só refugiadas, mas em movimento, os requerentes de asilo, essa tendência agora é de crescimento. E é de crescimento por causa da origem dos fluxos migratórios, que é cada vez mais engrandecida. Devido a conflitos de média intensidade, regionais, que insistem em perpetuar-se, a Síria, o Afeganistão, o Sudão do Sul, regimes políticos instalados, pensemos na Venezuela, já falámos de manhã, mas também na Eritreia, perseguições étnicas, como é o caso da Birmânia, e agora conflitos de maior intensidade, como é o caso da Ucrânia. Todos nós sabemos que sempre houve fluxos migratórios derivados a guerras e perseguições. Não é novidade. O que mudou? A massificação. Hoje conjuga-se cada vez mais os migrantes forçados com os migrantes económicos. Há mais conhecimento de que há sítios no mundo melhores para viver. Apesar da tendência que é normal e natural de fixação dos fluxos nos países vizinhos, agora há a vantagem e a facilidade, muitas vezes com o recurso às redes de imigração ilegal, para procurar destinos mais prósperos, mais longínquos. Há mais risco também, assim, para a vida, a segurança e a integridade das pessoas que buscam desesperadamente estes destinos. Por exemplo, falávamos há pouco da rota do Mediterrâneo Central, que de facto foi a mais importante em determinado momento da crise de 2015 e é a mais mortífera do mundo, a mais mortal do mundo. E também há mais risco para as sociedades de acolhimento. Estamos a falar de fluxos massivos, estamos a falar de uma impossibilidade fática de controlar quem entra e permanece no território a cada momento.
A isto junta-se aquilo que poderá vir a ser a principal fonte de migrações forçadas no futuro. Estou a falar das alterações climáticas. Podemos apenas falar de estimativas, mas o Banco Mundial estima que até 2050 poderá haver cerca de 216 milhões de migrantes devido a causas ambientais, sobretudo do norte da África subsaariana, do Sudeste Asiático, Ásia Central, entre outros. Ora bem, o paradigma tradicional dos controlos migratórios não está pensado para este tipo de fenómenos. Ele circula em torno do Estado, da ideia de Estado-nação e da consequente ideia da pertença da cidadania a um território. Esta foi uma das primeiras doutrinas, foi aliás afirmada por Santi Romano, portanto a ideia de que o cidadão pertence a um território e que tem uma ligação exclusiva e plena com o território, um membro da comunidade nacional. Esta ideia generalizou-se com a jurisprudência da Supreme Court dos Estados Unidos, que afirmaram no final do século XIX, na sua jurisprudência Chinese Exclusion, um poder absoluto dos Estados em determinar quem entra e quem permanece no território, e espalhou-se para a Europa nos pós-Segunda Guerra Mundiais, nas duas, a ideia de um controlo migratório sistemático como um paradigma dos poderes de soberania dos Estados e depois uma ideia de políticas migratórias, no sentido de que os movimentos migratórios são postos à mercê das ideias e das estratégias políticas de cada momento do Estado. Alguns autores liberalistas, nos quais eu não me insiro, defendem que a única forma de se olhar com seriedade o direito fundamental à liberdade pessoal é vê-lo como uma liberdade de movimentos geral, incluindo a transnacional, a tal chamada política de portas abertas. No entanto, esta perspectiva não olha o lado de lá, que é o interesse dos Estados em manter o controle das migrações. Cabe perguntar porquê. Porquê é que os Estados mantêm este interesse? Continuam a afirmar os seus poderes de soberania de controlo. E vamos ver que, em bom rigor, a razão não se prende com um simples autoritarismo ou com discursos populistas. Tem raízes muito profundas. Como já falou a Sra. Professora, nos elementos do Estado, desde logo no território, na população e também, atrevo-me a dizer, imediatamente no conceito de povo, porque quem chega ao nosso território poderá vir a adquirir a nacionalidade mais tarde. Portanto, também no conceito de cidadania nacional, como estendida como um estatuto que dá proteção a uma relação com o território. As migrações têm ainda um profundo impacto nos fins do Estado, isto é, na prossecução do bem comum, na segurança e manutenção da ordem, da saúde pública, da sustentabilidade do Estado Social e agora, difícil, isto tem sido legado, coesão cultural e identidade nacional. Aqui é que as coisas se complexificam. Já veremos porquê. Por isso, o que é que nós temos assistido? Temos assistido não a uma tendência libertária de ver o direito à liberdade de movimentos como generalizado, mas a um reforço dos poderes de soberania. Pelo que uma ideia de políticas de portas abertas não só seria irrealista neste momento, como poderia ser, tal como a professora Ginebra disse, um desafio à manutenção do conceito de Estado-nação como conhecemos. Portanto, estamos mesmo a ir aqui ao encontro uma da outra. Mas temos que olhar para o outro lado. Do outro lado, temos que ter presente que estamos perante fluxos massivos que são resultado de crises humanitárias. Os que fogem da guerra, os perseguidos e, aliás, os que tiveram azar na lotaria do lugar onde nasceram e que estarão condenados a uma vida permanente de escassez, têm também, do seu lado, algumas pretensões que têm ligação a verdadeiros direitos fundamentais e às quais os Estados estão vinculados a respeitar.
Este é que é o problema. Portanto, os Estados têm, de facto, estes interesses públicos que eu referi para manter os controlos migratórios, mas, ao terem inscrito nas suas constituições alguns direitos fundamentais e terem assinado alguns instrumentos internacionais, ficaram vinculados a respeitar estes direitos a todas as pessoas que estejam perante a sua jurisdição. O desafio, estamos já a ver, é como conciliar estes dois valores em conflito. Manter e respeitar os direitos fundamentais e humanos de todos que estão perante a jurisdição do Estado e prosseguir os interesses públicos de que falei há pouco. Para alguma destas situações, o direito já deu resposta. O Estado não pode devolver ao seu país de origem os perseguidos, que são os protegidos pela Convenção de Genebra de 1951, portanto, os refugiados. Não pode devolver. Isso é o princípio do non-refoulement. Ao nível regional, também não pode devolver os fugidos da guerra, que, note, inicialmente não eram protegidos pela Convenção de Genebra, porque a Convenção de Genebra pressupõe uma perseguição individualizada. Mas, quer nas Américas, com a Declaração de Cartagena, quer na Europa, através do labor jurisprudencial do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, temos vindo também a proteger os fugidos de guerra. E depois temos os outros. Temos todos os outros migrantes, os que procuram melhores condições de vida e que integram, são fluxos mistos, estes fluxos migratórios são fluxos mistos, muitos deles integram estas pessoas, estes milhares e milhões de pessoas, que vêm, enfim, procurar a sua felicidade, melhores condições de vida. À partida, o mundo das migrações está dividido em dois: os que precisam da proteção internacional e os que não precisam da proteção internacional. Uns têm direito a ela, os outros não. Portanto, é esta a solução supostamente simples que o direito nos dá. As cortes, quer a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quer o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, têm vindo a desenvolver a ideia de que não há um direito humano a emigrar. Não há. Não é reconhecido. Não é reconhecido nem na Constituição Portuguesa, o Tribunal Constitucional já teve a oportunidade de o afirmar com todas as letras, nós podemos defendê-lo eticamente, mas juridicamente não é reconhecido, e não é reconhecido no direito internacional, nem nos tribunais europeus e na Corte Interamericana. Podemos, contudo, proteger estas pessoas. Isto, teoricamente, já vamos ver depois na prática os desafios que são colocados e que a professora Ginebra já disse. Teoricamente, a ideia seria esta: se invocarem um direito fundamental, então o Estado, que tem esta pessoa na sua jurisdição, teria que respeitar este direito. Por exemplo, eu tenho o direito a entrar porque está aí a minha família, tenho direito ao reagrupamento familiar. É um direito fundamental, a unidade familiar. O Estado, que tem que decidir sobre isto, teria que respeitar o direito fundamental. Devo dizer que nem todos os direitos humanos são de molde a respeitar esta ideia ou a concretizar. Os direitos, liberdades e garantias têm fundamentado, ou as liberdades fundamentais, algumas destas pretensões de entrada ou permanência, mas não tem acontecido o mesmo com os direitos sociais. Por exemplo, eu quero entrar porque quero nesse território aceder a um mercado laboral mais justo ou porque quero aumentar as minhas qualificações. Não se tem reconhecido que os direitos sociais são suficientes para justificar um direito de imigração. Sabemos qual é o argumento tradicional. O argumento tradicional é que a imigração não pode servir como forma de resolver as desigualdades no mundo. Há o receio de que, concedendo o acesso a direitos sociais, esvaziemos as sociedades de proveniência, através do chamado brain drain, saem de lá e vêm para cá todos. Portanto, há um pouco esse discurso instalado. Então, o que é que, para mim, é a forma mais perfeita de chegar a um equilíbrio?
reformular o princípio soberano de ius includendi et excludendi de estrangeiros, dizendo o seguinte: os Estados mantêm as prerrogativas soberanas de controle da imigração, exceto se estiver em causa direitos fundamentais do migrante que requerem a sua entrada ou permanência no território. Portanto, e assim ponderamos os direitos fundamentais, como seja a unidade familiar, a proteção contra tratamentos desumanos e degradantes, com os interesses públicos do Estado. Interesses públicos do Estado a saúde pública, do qual a pandemia foi, como sabemos, o grande exemplo por excelência para limitar a imigração, a sustentabilidade do Estado Social, a ordem pública, a segurança nacional, a defesa da legalidade do Estado, e aqui tenho que falar, a defesa da legalidade é um interesse do Estado em evitar a imigração clandestina, no sentido de que, se nós não controlarmos, há o efeito chamada, mais virão, este receio. Eu sou, em alguns casos, caso a caso, a favor da regularização, sou completamente contra regularizações em massa. Acho que isso faz um efeito chamada, acho que isso coloca as pessoas em situações de destituição de direitos fundamentais até obterem a sua regularização. Finalmente, o mais problemático, que eu disse que ia deixar para o final, o problema da imigração poder ser um desafio à identidade cultural. Se de antes não se falava muito disso, porque, como eu disse, as migrações eram mais localizadas nos países vizinhos, agora não se verifica isso. Só que isto é difícil de responder. Como ponderar? Porque se nós vamos ponderar caso a caso, a cultura desta pessoa, a religião desta pessoa e o seu direito fundamental, caímos no risco de estar a fazer uma discriminação em função da raça ou da religião. Se ponderarmos não a cultura daquela pessoa, ou a sua raça, ou a sua religião, e invocarmos um risco de que a sociedade se venha a substituir no futuro de outra cultura dominante, isto pode não ser um bem jurídico adequado para a restrição de um direito fundamental. Porquê? É um risco eventual, futuro, que poderá vir mais tarde a acontecer, não neste momento. Estou a terminar dizendo que, portanto, tudo isto que eu estou a dizer, esta forma de conciliação dos direitos fundamentais com os interesses públicos em presença, através da tradicional teoria da restrição de direitos fundamentais, exige uma coisa, exige algo que agora não se pode fazer, que é uma análise caso a caso. É uma análise caso a caso. Uma análise individualizada da situação de cada migrante. Pelo que leva à proibição das exclusões coletivas, dos pushbacks e de uma data de situações que temos vindo a assistir. Problema: estamos perante fluxos massivos de pessoas. Como é que nós vamos ponderar caso a caso através da teoria tradicional da restrição dos direitos fundamentais, quando temos, em Itália, 5.000 pessoas no verão de 2015 a desembarcar na ilha de Lampedusa? Portanto, aí hoje o verdadeiro desafio está aqui. Como é que nós vamos conciliar os direitos humanos e os interesses públicos dos Estados com uma impossibilidade fática de análise individualizada? Portanto, é fácil fazer uma teoria jurídica de restrição de direitos fundamentais e uma teoria que atente aos dois lados da questão. Difícil agora é pô-la em prática. Vou terminar ensaiando. Lá está, e já sei que corro o risco de sair daqui com um dos epítetos dos dois, ou extrema esquerda ou extrema direita, mas vou tentar ensaiar aqui uma forma de no futuro pensarmos estes fluxos massivos, que passa por isto: os Estados sozinhos não vão conseguir gerir estas migrações em massa. É impossível Itália conseguir 5.000 pessoas por dia analisar quem é que individualizadamente tem um direito fundamental a permanecer no território. Isto clama necessariamente por uma talvez utópica gestão global
das migrações. Só que o que é que isto implicaria? Implicaria que os Estados delegassem os seus poderes de ius includendi e et excludendi numa entidade central. Esta entidade central o que faria? Selecionar primeiro os migrantes que realmente precisam de proteção internacional e os demais. Gerir centralizadamente a alocação ou a proteção destas pessoas, mas depois de os Estados demonstrarem as suas capacidades de acolhimento, porque se os Estados receberem mais do que aquilo que são capazes de receber, estaremos perante uma crise social grave, em que as pessoas, não só as que chegam, ficam em situação de destituição de direitos, como haverá, sem dúvida, reação, como falou a professora Ginebra, das comunidades nativas. Portanto, os Estados têm que identificar quantos podem vir. E também é a forma de os Estados poderem manter a definição dos seus interesses públicos a cada momento. Finalmente, isto mais, realista, mas sei que controverso, haver a possibilidade de se alocar cada migrante aos países com os quais têm mais afinidades culturais e que sejam mais próximos a nível histórico e também geográfico. Assim, talvez, esta é a minha tentativa de tudo conciliar, partir da ideia realista que os Estados não têm capacidade de gerir sozinhos estes fluxos, delegarem isto aquilo que se chama a governança, global governance das migrações. Temos o Pacto Global das Migrações que já fala disto, mas esta entidade central teria que compatibilizar-se com os poderes soberanos do Estado, capacidade de acolhimento e tentar manter também uma coesão social dentro destes Estados. Senão, naturalmente, quer as comunidades nativas, quer as comunidades migrantes irão ter os seus direitos postos em causa. Portanto, é um árduo desafio, implica a confiança dos Estados na comunidade internacional e vai sempre implicar uma restrição dos seus poderes de ius includendi et excludendi, tão importantes para os elementos do Estado, como seja o seu elemento território, população e os interesses públicos que lhes incumbe salvaguardar. Muito obrigada e muito obrigada pela paciência também.